Então, como planta não tem um sistema nervoso parecido comigo, eu parto do princípio de que planta não sente as coisas, portanto não tem problema eu fazer o que eu quiser com a planta. A hora que as pessoas começam a gritar nos comentários, mas isso não quer dizer que planta é consciente. Pelo amor de Deus, não me diza que planta é senciente. Não vai me dizer que planta sente dor. O cara vai lá e reduz toda essa galera que provavelmente estava caindo de pau em cima dele e diz, veganos, preciso me defender, então já sei, quem tá me atacando são eles, os veganos. E cancelado por veganos, negacionistas veganos. A ciência mostra que a planta consegue perceber que está sendo comida. Negar isso é negar a ciência. E não, o sofrimento da vaca é maior do que o sofrimento da planta. Por quê? Por que o sofrimento da vaca é maior do que o sofrimento da planta? Qual que é o parâmetro? Até onde vai? E é bem da verdade, se a dor importa, independente do organismo no qual ela está ocorrendo, a gente tem que continuar sendo vegano pelo que eu já expliquei. Simplesmente comer animais acarreta em muito mais dores de planta do que comer diretamente as tais plantinhas. Então, isso não é nenhuma discussão, isso é um meme. A gente tá aqui fazendo um vídeo meme. Cara, fica tranquilão, tá? Tu não precisa defender plantas, sem ciência em plantas, pra só dizer publicamente, cara, entendo os benefícios de ser vegano, eu só não tô afim. Fala pessoal, tô eu aqui de volta fazendo mais um React Vegano. Sim, porque veganos também reagem, né, a estímulos, né? E curiosamente, falando sobre reações, hoje eu vou reagir a um vídeo do Emílio lá do canal Blablalogia, que é um vídeo titulado Cancelado por Negacionistas Veganos. Ó, que curioso, né? Vamos descobrir quem são esses negacionistas veganos, por que esses veganos são negacionistas científicos. Eu não vi esse vídeo ainda do Emílio, eu estou fazendo aqui totalmente freestyle, eu não sei exatamente o que ele vai dizer, mas sempre que vão lá e jogam o título vegano isso, vegano aquilo e tratam como se vegano fosse algo ruim, pejorativo, né? A galera me manda esses vídeos, esses conteúdos, pede, ele só faz uma reação, etc e tal. Agora que eu estou organizando um pouquinho melhor minha vida, eu vou começar a trazer esses reacts para vocês daquele jeito old school que eu trazia mesmo. Se tiver que ser react de 1 hora, vai ser, porque às vezes a gente tem que debater eternamente. Mas enfim, vou tentar ser direto e reto aqui. Então esse aqui está na tela o vídeo do Emílio. E vamos ver o que ele fala aqui, tá bom? Bora! Mas teve um vídeo sobre comunicação em plantas que eu achei bem curioso. Ele não furou as bolhas, mas eu achei bem, justamente por isso, eu achei bem curioso o tipo de comentário que chegou, tá? Então é um vídeo sobre comunicação. Primeira coisa é o thumbnail que ele está utilizando aqui, né, desse vídeo. Eu não vi esse outro vídeo, mas olha só, plantas gritam quando tem sede. É muito curioso quando a gente de fato utiliza alguns, digamos, termos que são humanamente ou animalmente concebidos como gritar, né, para tentar descrever algo que não seja do reino animal, né? Isso porque qualquer pessoa que pensa em grito, ela pensa num extravasamento de emoções, algo que faz com que, algo que denota, na verdade, que aquele ser que está gritando, de fato está sentindo alguma coisa. Então, quando tu diz plantas gritam, tu está subentendendo ali o quê? Que plantas sentem. Será que plantas sentem mesmo? Ou seja, será que elas são capazes de gritar? Né? E gritar é diferente de reagir a um estímulo de modo pré-programado, tal como uma geladeira que faz bip. Né? Mas vamos ver aqui para tentar entender onde ele quer chegar. Comunicação em plantas, em que eu falo que plantas emitem sons quando estão em estresse hídrico. Tá, beleza. Dá para dizer sim que plantas emitem algum tipo de som, tal como dá para dizer que máquinas emitem sons, como o som que tu está ouvindo aí no teu celular é emitido por uma máquina, não é por um ser vivo, individual, consciente, senciente. Isso é um ponto pacífico, dá para dizer sim, plantas emitem som. Agora, dá para dizer que plantas gritam, né? Aí é outra história, isso é um outro debate, né? E aí a gente atraiu um tipo de público que eu achei bem legal, que é ou bem interessante, vamos dizer assim, que é um público vegano, e aqui eu não vou nem falar sobre veganismo, mas que ficou ofendido com o fato de que plantas conseguem perceber as variações que são produzidas no ambiente em que elas estão inseridas e conseguem produzir uma resposta a esse tipo de estímulo. Beleza, isso é uma coisa que é verdade. Plantas vão perceber variações, tal como qualquer ser vivo percebe variações no seu entorno e vão reagir de acordo. A grande questão é que resposta a estímulo não necessariamente denota consciência, sabe? Então isso
Se era isso que o Emílio queria dizer no vídeo original dele, então claramente tu não precisa nem ser vegano pra... Opa, tem certeza do que tá dizendo aí? Sabe? Porque é um pulo, tem um hiato explicativo entre ter uma resposta a um estímulo e de fato estar consciente, né, de um modo subjetivo, né, de que aquilo que tu tá ao que tu tá respondendo é algo que tu infere com alguma valência, né? Ou seja, tem um valor positivo ou negativo para ti mesmo. Isso aí tem um hiato explicativo aí que a ciência nenhuma conseguiu provar até hoje. Na verdade, o grande debate, né, tem sido se animais são conscientes. O que hoje em dia a gente sabe, né? Mas tu simplesmente, né, o fato de ainda ter cientistas que estão debatendo se animais são de fato conscientes no nível próximo do humano, né, torna muito mais distante, muito mais longe que a gente consiga ir profundamente nesse debate sobre seres vivos que não são semoventes, que não movem a si mesmos, né, e que estariam, de certa forma, sentindo, né, valorizando, tendo valência emocional, né, sobre aquilo que reage, aquilo que acontece no seu entorno. Então, não preciso nem ir até o fim do vídeo aqui do Emílio para ver que esse assunto é um assunto que traz uma certa polêmica, porque ele depende de muita interpretação filosófica, né, para além do resultado científico de qualquer estudo. Todos os estudos que eu vi até hoje sobre se plantas sentem ou não, cara, a maioria deles vai dizer que não dá para provar isso, né? E quem diz que de fato dá para concluir isso, geralmente está dando uma forçação de barra aqui. Mas de toda forma, vamos ver. E aí eu achei muito curioso. Eu vou botar um pouquinho mais rápido aqui o vídeo do Emílio para a gente não perder tanto tempo, vou deixar uma velocidade 1,5 aqui, tá? Porque aí a gente consegue separar as pessoas em dois grupos. Tem um grupo de pessoas que é vegano por uma opção do tipo, produção de carne causa um impacto ambiental muito grande, a gente deveria diminuir o consumo de carne, ou até, o que é de certa maneira controverso, a gente não deveria consumir carne por causa da nossa saúde. E aí tem uma outra galera. Ele só não falou do grupo verdadeiro aqui de carne, né? Que é do grupo... Ele só não falou aqui do grupo que realmente é vegano por ser vegano, que é... Vamos respeitar animais, sabe? Esse é o grupo no qual eu me encaixo, é o grupo que eu vejo que faz sentido, né, ser porta-voz do veganismo, né? Todos os outros ali são tipo auxiliares que estão junto e a gente se apoia, mas só faz sentido defender veganismo se tu for falar de ética. Todo o resto ali é detalhe, tá? Galera que defende o veganismo por uma questão ética. Então a gente não deveria... Tá. É esse grupo aí. Beleza. Esse é o meu grupo. Bora, vamos ver o que ele fala desse meu grupo aí. Comer animais, porque os animais sentem dor, porque os animais sentem medo, e a partir do momento em que isso está comprovado, é cruel a gente comer animais. E a gente já discutiu aqui no Blá Blá várias vezes a minha posição em relação ao consumo de carne. O consumo de carne, na minha visão, e aqui é só a minha visão, ele tinha que diminuir, a gente deveria diminuir o consumo de carne, porque o impacto, a minha principal razão são duas. A primeira é o impacto ambiental que o consumo de carne, principalmente bovina, causa no ambiente, e a segunda é que o processo de industrialização da produção da carne, o jeito com que a gente produz animais, é um jeito muito cruel. E pra gente produzir carne de uma maneira menos cruel, a gente precisava minimamente diminuir o consumo, certo? Então, dá para mudar os métodos de consumo também. A carne de laboratório é uma tecnologia revolucionária que está aí, que provavelmente vai fazer o Emílio e todo o seu grupo de amigos cientistas começar a defender isso. O fato é, ele já está com a faca e o queijo na mão, é só afastar o queijo. Aqui está a minha postura. Mas eu acho muito legal como as pessoas vão falar sobre consciência, sem ciência, para justificar e para justificar para elas mesmas por que comer planta tá tranquilo. Então, porque se a planta emitir algum sinal de que ela tá com algum problema, a gente não deveria comer as plantas. E eu acho muito interessante... Não, nenhum vegano tem esse raciocínio, especialmente veganos éticos, eles não vão estar pensando que se a planta emite ou não algum sinal, isso vai determinar o comportamento que a gente tem em relação a elas. Se a gente pega a definição original ali, a tradicional de veganismo pela Vegan Society, a gente deve ser vegano, a gente deve deixar explorar os animais na medida do possível e praticável. A parte do possível é, eu estou impedido ou não, né, de ser vegano? No caso do Emílio, com certeza ele não está impedido de ser vegano. Eu acho muito difícil que ele tenha alguma doença neurodegenerativa, algum problema com o aparelho intestinal dele, enfim, que ele não pode comer plantas, sabe? Eu acho muito difícil que seja o caso dele. Então, é possível para o Emílio ser vegano? Muito provavelmente sim, né? É praticável para o Emílio ser vegano? A praticidade da coisa ali que geralmente é o grande debate das pessoas. Porque para a ampla maioria das pessoas é possível ser vegano.
Agora, elas acham que é inconveniente, acham que vai ser difícil, acham que, tipo, elas não têm muita escolha, tem que comer animais mesmo. Nessa parte da praticidade, da conveniência, vão vir vários argumentos tentando auxiliar na preferência, não é nenhuma questão de realmente descobrir se é prático. Eu prefiro comer carne, ou eu não prefiro comer carne, enfim, a pessoa vai lá e ela tenta mostrar que na realidade dela é impraticável, ou o que for. E uma forma de fazer isso é, de certa forma, o que ele está fazendo aqui agora, é trazer que, olha, as plantas sentem dor também, então a gente não faz sentido tu respeitar animais e não explorar eles, né? Não cometer violações dos mais variados tipos e dos mais variados graus de violência, porque existe um caso, uma possibilidade, ainda que efêmera, de que plantas sintam algo análogo a animais, né? E que talvez tu, veganinho aí, tá comendo e tá explorando essas plantas, né? Então não é consistente, não é coerente eu ser vegano, porque, né, eu vou acabar comendo seres potencialmente sofredores como plantas. Cara, é isso aqui, ele está basicamente dizendo que não é praticável ser vegano porque existe uma possibilidade teórica de que o que os veganos comem também sofre. Sabe? Desculpa, mas isso é risível. Né? Pô, 2 minutos do vídeo do Emílio, eu não consigo levar a sério o que ele está tentando dizer aqui, mas vamos ver se eu confirmo o que ele está tentando dizer ou se eu estou exagerando aqui, estou sofrendo por antecipação, né? Vamos ver. Eu acho muito interessante, pela mesma razão ética. Então, se planta sente dor, e aqui eu vou contar um segredo para as pessoas desse vídeo do som das plantas, as plantas também emitem sons diferentes, não o som da folha quebrando, mas elas também ficam emitindo um som quando elas são comidas. As plantas também conseguem perceber e escutar sons do ambiente e produzir respostas a esses sons do ambiente. Então, por exemplo, se eu colocar 2 caixas de som perto de da raiz de uma planta, uma com som de água e a outra com som com ruído branco, com chiado, a raiz da planta cresce em direção à água, tá? Então, cara, isso aí, tu vai ver isso em células, tu vai ver isso em, sei lá, qualquer órgão, né, que precisar de um nutriente, ele vai perceber mais ou menos por estímulos internos e externos que aqueles nutrientes desejados estão mais para cá, mais para lá, estão para o norte, estão para o sul, né? Isso não significa que ele está tendo uma experiência consciente, né? Isso é muito óbvio, né? Então, me parece uma forçação de barra que a planta seguir o barulhinho da água é um sinal de que ela vai sofrer. Ou então é exagerado concluir que o fato dela emitir um sinal sonoro imperceptível ao ouvido humano, mas que está associado a ela estar sendo deglutinada por um herbívoro, significa que ela está pedindo socorro. Ajude mamãe árvore, né? Então, cara, é realmente, sabe... Isso só virou um assunto agora porque tu tem que estar na defensiva, eu tenho que me defender desses veganos malditos que me fazem reconhecer que a exploração animal é um problema ambiental, que é algo assim que talvez esteja prejudicando a saúde das pessoas, que de fato a gente deve reduzir o consumo de carne, mas pô, eu não consigo aceitar o veganismo, então eu já sei, vou usar um subterfúgio. Existe um mundo no qual, né, plantas sentem dor, né, e talvez esse mundo seja o nosso. Cientistas estão tentando descobrir. Portanto, veganos devem ser os hipócritas porque estão fazendo a plantinha sofrer ali, né? Cara, isso é um salto, tá? Não estou dizendo que o Emílio está dizendo isso com todas as letras, mas isso é um salto resultante desse raciocínio, né, que é um raciocínio curioso, né? Parece que eu duvido que o Emílio realmente seja esse tipo de pessoa que está preocupado em provar o ponto de que plantas sentem dor ou são sencientes em algum nível. Eu realmente acho muito difícil que ele seja desse perfil de cientista, qualquer cientista padrão, né, ortodoxo de qualquer academia, ele vai dar uma risada disso, sabe? Porque os caras já desmerecem que animal sente, já desmerecem que animal tem consciência. Imagina tu chegar à conclusão, não, plantas têm algum nível de senciência. Cara, desculpa, mas os teus pares vão começar, eu não sei se eu devo escutar, eles não vão nem dizer que tu é cientista, eles vão dizer, um youtuber aí, um divulgador científico, vão te rebaixar para youtuber, sabe? Eu acho que realmente o que dá para perceber que pelo Emílio, em 3 minutos de vídeo, é que ele está preocupado em se defender. Tanto até que ele... né, o título do vídeo é cancelado por negacionistas veganos. Ou seja, ele está preocupado com a imagem dele, de que talvez tenha sido zoado com força por alguns veganos, e aí ele, não dá, vou ter que desmerecer o veganismo publicamente aqui, porque, não, assim não dá. Deve ser algo assim, mas vamos descobrir.
planta também escuta. Então é muito interessante. Ó, a planta também escuta. Vamos lá. Como, para justificar um posicionamento ético, as pessoas se permitem ser anticientistas. Então, assim, ó, a planta... Não, caralho, meu Deus. Então, quer dizer que... Olha que louco. Se eu pego uma hipótese científica que ela está tentando provar um ponto que até então é totalmente discutível e não tem sido respaldado cientificamente pelo conhecimento adquirido até então. Não existe respaldo por meta-análises, por revisão por pares que diga plantas são capazes de gritar ou escutar num nível minimamente humano, né? Num nível de ter uma experiência subjetiva. Emílio, me mostra esses dados, me mostra esses RCTs, essas meta-análises. Eu não conheço, tá? Então, é isso que, de certa forma, tu tá jogando pro ar. Tu tá jogando isso pro público leigo, né? Há um posicionamento ético, as pessoas se permitem ser anticientistas. E aí tu tá vindo me dizer que o vegano tá sendo anticientista, né? Sendo que, na verdade, eu acho que tu quis dizer anticientífico, né? Mas o fato de tu estar preocupado com a tua própria imagem significa o quê? Ato falho, anticientista, né? Tu tá protegendo o teu cientista e não a ciência, né? Mas, enfim, independente desse ato falho, tudo que está dizendo aqui, né, que a pessoa que está questionando essa hipótese científica, que não é teoria, é hipótese, tá? Está sendo explorada ainda, não é algo que foi sistematicamente revisado e chegou a provas substanciais que vão, por exemplo, teoria do Big Bang, sabe? Não é uma coisa mais sólida, né, teoria da evolução. É uma hipótese que tu está trazendo, e beleza, divulgador científico tem que trazer hipóteses, mas tu está pegando e tu está meio que defendendo isso como se fosse o argumento principal sabe, da ciência atualmente, sendo que não é. O estado da arte da ciência atualmente, até onde eu sei, é que plantas, né, o reino vegetal, não é capaz, né, de desenvolver algo como uma experiência subjetiva em primeira pessoa. Ou seja, ele não é capaz de ser consciente. É por isso que a gente nem considera eles pessoas. A gente ainda está na fase da humanidade, da história evolutiva humana, em que ser pessoa está ali associado aos jeitos humanos, e agora a gente está tentando trazer personificação, inclusive jurídica, além da moral, né, para animais não humanos, né, os animais semoventes, né, os seres semoventes, enfim. Então, tu simplesmente pular, dar um salto quântico ali, não. Agora plantas também escutam, são seres subjetivos e tal. Cara, isso, desculpa, mas é isso que é ser anticientífico. Anticientífico não é o cara te dizer, olha só, pera lá, tu tá indo muito além do que a ciência é capaz de compreender atualmente. Tu tá jogando uma filosofia aí, isso não é, essa filosofia que tu está tentando abraçar, essa tua crença numa possibilidade de uma descoberta de uma subjetividade no reino vegetal, isso não é ciência, isso aí é uma hipótese, tá? No máximo, no nível científico, isso é hipótese, que está sendo testada, está em fase de teste, né? E aí o vegano vem e te diz, ó, Emílio, cara, se tu tá preocupado com isso aí, vamos ver primeiro a consciência animal. Daí tu, nossa, fui cancelado pelos veganos. Se é esse o caso, desculpa, mas vai continuar sendo cancelado. Porque isso é risível, sabe? É simplesmente risível. Qualquer par de cientista, qualquer outro cientista que for numa mesa debater ciência contigo e ele vê esses argumentos, ele vai dizer mais ou menos, sabe? Ele não vai te levar tanto a sério. Porque no fundo tu também não está preocupado, preocupado em se defender de vegano. E tudo bem, né? Mas dizer que isso é ciência, que o vegano que traz, que olha, isso é muito duvidoso, que a planta sente num nível de subjetividade, cara, isso não é, não conseguiu provar que o vegano está sendo anticientífico por questionar a tua hipótese. Questionamento de hipótese é fazer ciência, tá? Ponto final. E eu falo aqui como alguém que fez bastante ciência até na minha vida. Então, bora lá. Então, assim, ó, a planta emite sinais quando ela está sob estresse. Ela emite sinais quando ela está sob ataque. A gente poderia dizer que a planta consegue pegar sinais do ambiente e produzir respostas a esse sinal do ambiente. É claro que o sistema de percepção do ambiente de produção de resposta da planta é diferente de mamíferos, por exemplo. Porque nós não somos mamíferos, certo? Cara, e nós animais humanos mamíferos, vamos ter um sistema de agência e resposta ali bem diferente de qualquer outro animal, seja
aquático, réptil, o que for, sempre vão ter variações, porque evolução é isso, é adaptação ao meio e tá tudo bem, vai ter variação. Mas o fato é, de certa forma, qualquer coisa, inclusive coisas criadas por seres humanos, são capazes de reagir a respostas do seu ambiente, né? O meu celular, por exemplo, todo santo dia ele reage a um input que eu dei lá de, bate 7 da manhã, tu vai, né? E tu vai ficar enchendo o saco e vai parecer que tu tá gritando no meu ouvido. Agora eu não vou dizer que meu celular grita. Meu celular não grita. A gritar é uma experiência de basicamente botar para fora um sentimento subjetivo. Meu celular ele tem um estímulo-resposta e tá tudo bem. Tá com uma campainha, tá com uma geladeira que faz bip quando tu abre ela e ela fica muito tempo aberta e ela tá te avisando, fecha isso aí porque eu tô recebendo estímulo de calor externo e eu preciso manter refrigerado, sabe? Então é mais ou menos isso. Mas tu tá falando de coisas inorgânicas como celulares, coisas baseadas em silício, né? Sim, né? E tu tá falando de coisas vegetais que são orgânicas, sim, né? O fato é, a consciência, até onde a gente se sabe, por grandes e infinitos debates aí, inclusive neurocientíficos, ela não é algo assim que é fácil de provar, tá? Não é, sabe? E o mais próximo que a gente tem de prova de consciência é a humanidade, porque pelo menos a gente acredita que nós somos individualmente conscientes e vendo o comportamento dos outros à nossa volta, nós tendemos a acreditar que os outros são conscientes também. Então a nossa base para inferir consciência é a própria humanidade. E a inferência de consciência, ela está num nível filosófico ainda, ela não está num nível totalmente científico e que não precisa mais de um debate filosófico sobre o que é a consciência, né? Agora, se tu mal consegue pular ali para certos animais, né, como esponjas do mar, por exemplo, que elas teriam alguma consciência, tu simplesmente pular para um alface e dizer que ele tem alguma experiência consciente, cara, tu vai sofrer bullying. Sério, não é nem de vegano. Provavelmente tu tá chamando esse grupo que te bulinou aí chamou eles de veganos, mas a bem da verdade, deve ter várias pessoas que são até anti-vegano que deram risada disso aí, mas, enfim. Então, olha que interessante as pessoas falando. Tá bom, a planta reage, mas ela não é senciente. Como você não pode dizer que a planta sente dor? Tá, o que é dor? O que é dor que a gente tá falando? Eu te dar um socão agora, tu vai entender o que é dor. Cara, que pergunta curiosa, sabe? Porque, qualquer ser humano sabe o que é dor. A gente nasce sentindo dor, cara. A gente nasce gritando, chorando. Inclusive, o ser humano que não nascer chorando, ele tá bugado. Ele tá errado. Se o ser humano não consegue detectar dor já nos primeiros segundos de vida, pode ter certeza, aquilo ali não é um ser humano, né? E não é nenhum animal, sei lá, animal mas enfim, a grande questão é, tem um debate filosófico amplo sobre dor? Tem, mas a dor, cientificamente falando, ela depende de um sistema nervoso central. Cara, o Emílio é cientista, ele está fazendo uma pergunta filosófica sobre algo que é até relativamente fato, é fácil de concluir. Sistema, SNC, Sistema Nervoso Central, ele vai ter ali a disponibilidade de nociceptores, que são os receptores de dor. Tá? Então, isso por si só diz o quê? Que se o organismo não dispõe do sistema nervoso central com nocicepção, ele não é capaz de sentir dor. E a dor, o sentimento de dor, é um sentimento subjetivo. Ele é um sentimento que é muito difícil de objetivar, porque ele depende de uma experiência própria daquele indivíduo que sente aquele estímulo. E a partir desse sentimento ele gera uma resposta, que geralmente vem por meio de um grito, né? Enfim. Então tu simplesmente inferir que por causa de um barulhinho de campainha, sei lá, saiu de uma plantinha, né? O barulho que tu bota, ela pega a couve e joga na panela ali e ela faz... Frita isso, refoga uma couve, vai dar barulho quando tu for refogar uma couve. Tu simplesmente concluir porque ela fez um barulho que ela tá gritando e, sabe, e que de certa forma tem alguma coisa próximo de dor ali, é tu ignorar toda a ciência biológica básica sobre a nocicepção. Não tem sistema nervoso central ali. Então, cara, tá, beleza, existe uma possibilidade de não precisar do SNC ali para conseguir ter dor. Sim, existe essa possibilidade. Nada diz que não é possível que organismos diferentes análogos animais, eles possam sentir dor. Agora, me diz que estudo que prova isso, sabe? Que não seja só hipótese.
Cara, tu vai ser cancelado. Emílio, tu vai continuar sendo cancelado independente de se for ou não vegano ouvindo isso. E tu simplesmente tá desesperado tentando defender isso aí pra continuar comendo bicho? Cara, desculpa, mas é forçação de barra. O que é consciência que a gente está falando? Então, o Denis falou... A consciência já é mais difícil de estipular cientificamente do que dor. Dor é algo bem básico, assim, mas que depende de consciência, tá? Porque a gente consegue detectar a capacidade da experiência subjetiva da dor a partir de um organismo vivo com o sistema nervoso central e nociceptores, né? Agora, consciência isoladamente, que está associada ao sistema da dor, né? Aí é mais difícil tu isolar esse fator, né? Se o Emílio conseguiu, né, isolar esse fator, então fica mais fácil da gente conseguir estipular quais organismos são os que têm consciência. O fato é, não tem esse isolamento ainda. Tá? Tu vai ter vários debates infinitos sobre isso aí no nível, na filosofia da ciência, na filosofia da biologia, na filosofia moral como um todo, mas o fato é não tem uma definição científica sobre consciência. Existem definições filosóficas, né? Então tu simplesmente tu tem a ausência de uma definição e tu vai lá e tu faz uma definição freestyle para alegar que talvez plantas sintam dor, então veganos hipócritas. Desculpa, mas Ai, meu Deus, vou tentar ser direto aqui, mas é muita forçação, cara. É uma questão de níveis de consciência. Como que a gente mede nível de consciência de uma planta, Denis, se o parâmetro de consciência sou eu? E se a planta é muito diferente do que eu sou? Então, o cuidado que a gente tem que tomar é qual que é a referência que a gente toma de consciência. Então, eu defino o que é consciência, baseado na minha consciência, e a partir do momento em que eu sou esse ponto base de consciência, eu sou o organismo consciente do mundo, quanto mais distante eu vou ficando de mim, ou de algo parecido comigo, menor é a relevância dessa coisa distante de mim. Que esse é o grande questionamento dos filósofos morais sobre o especismo, né? Porque basicamente ele está trazendo o ponto aqui. Não é porque algo tem uma distância fisiológica, biológica de mim que logo esse algo não tem valor moral. Eu concordo com o Emílio, então, que se a gente conseguir provar que existe algo com uma experiência subjetiva em plantas, a gente deve tratar plantas de um modo a respeitá-las cada vez mais. Agora, isso significa que a gente não deve ser vegano? Cara, a bem da verdade. Só resumindo o que eu diria em qualquer outro momento do vídeo aqui. Ser vegano poupa muito mais plantas do que comer animais. Porque tu tá basicamente na cadeia ali de um comendo o outro. Para te comer uma vaca, um porco, um frango, tu tem que fazer eles comerem muito mais plantas. Então, por que não comer diretamente a planta? Ou então daqui a pouco tu vai chegar a umas conclusões do tipo, vamos viver de luz, vamos fazer o fasting, só tomar água, né? Se é teu estilo, beleza. Mas entra naquela questão da praticidade. Não é muito prático tu viver de luz. Agora, é mais prático tu comer diretamente a planta, né? O vegano não vai cancelar que o leão. Não vou cancelar o leão porque ele precisa comer as gazelas que ele precisa matar. Não, né? Mas, no caso de humanos, é possível, praticável, não comer esses animais, acarretando e comer muito menos plantas. É uma coisa muito matematicamente óbvia, mas beleza. Quer fazer birra? Bora. Então, por exemplo, eu tô muito preocupado com a vaca, que é muito parecida comigo, e pouco preocupado com o inseto, que é mais distante de mim. Por quê? Porque o sistema nervoso da formiga é muito simples e ela não tem consciência do que ela é. Tá bom, e aí... No caso, talvez ela tenha algum tipo de consciência. A formiga, com certeza, tem muito mais consciência de si mesma do que um brócolis, sabe? Acho que isso até é indiscutível. Agora, né, o especismo ele é um problema justamente por não ter uma fundamentação ética sobre por que a gente deveria se preocupar com organismos mais próximos da gente, porque isso aí é o antropocentrismo, né? A gente, de fato, tem que se preocupar com sistemas análogos e que estejam respaldados em critérios moralmente relevantes. O critério mais relevante no nível moral é a questão do sofrimento, da dor, né? Então, para detectar dor, tu precisa ser senciente. Então, como, vacas, seres humanos são comprovadamente sencientes, vacas, animais, mamíferos em geral são também comprovadamente sencientes, outros animais numa outra cadeia evolutiva aí vão ter algum nível de senciência, até chegar ali, como eu falei, em esponjas de mar, né? Mas, assim, tu pode botar uma hierarquia de preferência, sim, mas não significa que um tem que passar em cima do outro. Dá para te respeitar humanos, dá para te respeitar animais. Agora, dá para viver sem comer? Aí é a grande questão. Se tem que comer, quem é que tu vai comer? Tu vai comer a vaca, que comprovadamente sente dor, é senciente, tem uma experiência subjetiva de vida própria, tem uma biografia, além de uma biologia, ou tu vai comer o alface, sabe?
Ah, mas o alface não é apetitoso. Bom, daí tu já não está se baseando em ciência. Tu está se baseando em paladar, é outra coisa, tá? Então, sei lá, cara, eu acho que parece que eu só vou ouvir mais ladainha no vídeo. Bora lá. A hora que eu vou pra planta, a planta é tão diferente de mim que eu parto do princípio que a planta não tem consciência. E eu não tô dizendo que a planta tem consciência. Eu só tô dizendo que muito do que é dito nos comentários daquele vídeo e muito dos jeitos com que a gente trata esses organismos, esses resultados, tem como partida e o viés de confirmação quem a gente é. Então, como planta não tem um sistema nervoso parecido comigo, eu parto do princípio de que planta não sente as coisas, portanto não tem problema eu fazer o que eu quiser com a planta. E eu... Cara, não é errado tu partir da tua referência. A gente sempre vai partir do nosso referencial teórico. O nosso referencial sobre ciência é o ser humano. A gente está baseado no corpo humano. A nossa vida é subjetivamente humana. Sabe? Então não dá para esperar algo diferente disso. Não está errado tu usar a tua própria experiência para ter um olhar sobre a realidade. O errado é tu pensar que só porque o teu olhar é esse, logo isso é ciência. Não, daí isso é terraplanismo. Ciência é justamente tu conseguir se emancipar desse olhar, né? E a gente já deu vários passos nesse sentido, reconhecendo que tu não precisa estar num corpo humano para sentir como um humano, né? Ou num nível próximo de humano, né? Aí a gente está se reconhecendo, a partir da Declaração de Cambridge, lá 2012, com vários teóricos, cientistas, enfim, reconhecendo a ciência em animais não humanos, né? A gente já deu esse passo. A gente sabe que animais não humanos são sencientes. Agora, da onde é que a gente vai partir para dizer que plantas também podem ser sencientes, se não do humano, se não do animal? Qual é esse outro referencial teórico que tu tem? Sabe? Tu pode jogar no alto da possibilidade de que sim, elas existem, elas sentem. Tu só não pode alegar que porque existe essa possibilidade, logo isso é ciência. Não. Existe a possibilidade de que o nosso universo conhecido, ele de fato caiba dentro desse smartphone, né? Nada impede que isso seja verdade. Agora, vou dizer que essa alegação é científica? Que essa alegação ela não é uma mera hipótese a ser testada? Né? Então, sabe, me parece uma reação exagerada para algo tão simples, sabe? Eu não estou dizendo que tem problema, que não tem problema, estou dizendo que tem nada. Eu estou dizendo que a hora que as pessoas começam a gritar nos comentários, ah, mas isso não quer dizer que planta é consciente. Pelo amor de Deus, não me diz que planta é senciente. Não vai me dizer que planta sente dor. As pessoas... Tu tá vendo uma reação normal de uma pessoa minimamente preocupada em um divulgador científico não falar coisas que vão gerar um burburinho bizarro com um monte de terraplanista por aí, né? Que estão alegando, cara, cuidado onde tu tá indo com isso aqui, não vai me dizer isso. E aí o cara vai lá e reduz toda essa galera que provavelmente estava caindo de pau em cima dele e diz, veganos, né? Porque ele, na verdade, ele sentiu que ele preciso me defender, então já sei, quem tá me atacando são eles, os veganos. Eu não sei, né? Eu não vi o outro vídeo, mas essa é a sensação, sabe? De quem pega só esse vídeo aqui e cancelado por veganos, negacionistas veganos, né, anticientistas, né, que é ato falho para anticientífico, né. Cara, Emílio, cara, se tu tá vendo esse vídeo, cara, fica tranquilão, tá? Tu não precisa defender plantas, sem ciência em plantas, para só dizer publicamente, cara, entendo os benefícios de ser vegano, eu só não tô afim. Às vezes é só isso que a gente precisa para encerrar um debate, é dizer, não tô afim, sabe? Cara, esse é o argumento que o vegano não refuta. E eu, sendo vegano, ativista aí há 1000 anos aí. Se tu me disser, não tô afim, tô nem aí, vou continuar comendo o que eu quiser, eu vou dizer, tá, show. O que eu vou debater contigo? Tu não tem nem interesse no debate. Só que o fato de tu estar reagindo a estímulos, né? O fato de tu estar aí produzindo grito, né? Tendo uma experiência subjetiva de dor a partir dessas críticas, me faz entender que tu quer alguma atenção para se sentir bem consigo mesmo, acreditando que o teu arqui-inimigo, o veganismo, não é nem veganos, é o veganismo, o ideal que te incomoda, esse arqui-inimigo não é mais uma ameaça, né? Quando a melhor forma de tu... E aqui é a minha dica de vegano experiente, cara. Aqui, ó, nível 1000 aí, ó, level 3.700 e pouco em veganismo. É só tu dizer pro vegano, não ligo. Cara, diz isso, refuta. Tu vai até ter gente jogando na internet. Uou, isso mesmo, não liga pro veganismo, né? São um bando de chato. Faz isso aí que o vegano vai ficar tipo, tá, né?
que eu vou fazer com esse cara? Continue, existe aí, a gente não está tentando forçar nada goela abaixo de ninguém, quem força goela abaixo, as coisas goela abaixo dos outros são os carnistas sobre os animais, pessoas que exploram animais estão forçando goela abaixo desses animais as suas próprias decisões, né? E nós veganos estamos dando algum nível de consciência para as pessoas tomarem livres decisões sobre o que elas fazerem. Então, beleza, eu vou tentar só ver se tem alguma coisa relevante para comentar aqui, mas me parece que é isso aqui o vídeo inteiro, vamos ver. Só estão justificando para elas mesmas que elas podem se comportar de um jeito em relação ao tipo de organismo e de outro jeito em relação a outro tipo de organismo. Isso é especismo. É o que o vegano está criticando. Essa coisa de eu escolho qual organismo, eu me comporto de um jeito ou de outro. A Melanie Joy fala nesse livro aqui, ó, porque... Deixa eu estar aparecendo aqui. Porque amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas, uma introdução ao carnismo. Né? Tem a definição de especismo, deixa eu ver, tá focando, e tem a definição de carnismo. O especismo é basicamente a discriminação injustificada baseada na espécie, e injustificado aqui não é nível científico, é no nível moral, tá? Porque discriminação científica é basicamente tu categorizar as coisas e está tudo bem, isso não é moralmente problemático, mas discriminação moral é problemática. Então, especismo, discriminação justificada moralmente baseada na espécie. Não existe argumento sólido a favor do especismo, tal como não existe a favor do racismo, do sexismo, do machismo, enfim, né? E o carnismo é basicamente o lado cultural do especismo. Por que a gente, de fato, aqui no Ocidente, por exemplo, a gente gosta de cachorrinho, de gatinho, mas a gente gosta de comer porcos, a gente gosta de vestir a pele de vacas, né? Isso daí já é o carnismo, é algo um pouquinho mais cultural. Então, tu consegue reconhecer que essas coisas, tanto o especismo quanto o carnismo, são problemáticas. Só que agora tu tá tentando inverter o jogo. Tu tá tentando dizer, o vegano, ele quer escolher qual bicho ele se preocupa, se é o bicho animal ou se é o bicho vegetal, né? E eu tô aqui dizendo que o bicho vegetal talvez também importe moralmente, né? E os veganos estão me cancelando porque a minha hipótese é extremamente ousada de acordo com o estado da arte da ciência moderna, sabe? A gente vai continuar zoando sim, cara. É triste, mas tu provavelmente recebeu hate de pessoas comuns que não são veganas e tu entrou na defensiva. Mas tudo bem, né? É do jogo, a gente faz drama na internet, a gente tá aí pra isso, né? É isso. Eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer. Então, a planta produz resposta ao ambiente, a planta escuta, a planta responde à luz, a planta responde a dano, a planta responde à seca. Então, a planta o tempo todo está produzindo respostas e emitindo sinais que podem ser escutados por outras plantas para se proteger daquilo que está acontecendo, do mesmo jeito que acontece quando eu estou falando com vocês. Ah, não, mas a planta não quer falar isso. A planta, ela emite substâncias químicas. Gente, qual que é a diferença? A diferença é que a gente parece com outros bichos ou com os animais, que é o que a gente considera mais, e a planta é distante demais. Então, planta sente dor. O que é dor? Dor é a percepção que os nossos neurônios produzem de que algo está errado no nosso organismo. Isso é dor, não é? Essa é a definição de dor. Aí o meu cérebro interpreta esse sinal como dor. Se a planta consegue perceber que ela está sendo comida, ou seja, que algo está errado com o organismo dela, isso também é dor? Essa é a pergunta. E é claro que é uma pergunta filosófica, mas a ciência mostra que a planta consegue perceber que está sendo comida. Negar isso é negar a ciência. Então, a hora que uma folha é... Mas ninguém está negando que plantas, em geral, elas vão ter uma percepção do seu ambiente. A grande questão é se isso se carrega uma experiência subjetiva no nível consciente. Tá? E vamos supor que de fato carrega. A gente deve deixar de ser vegano? Isso é outra discussão. E a bem da verdade, se a dor importa, independente do organismo no qual ela está ocorrendo, a gente tem que continuar sendo vegano pelo que eu já expliquei. Simplesmente comer animais acarreta em muito mais dores de planta do que comer diretamente as tais plantinhas. Né? Se vidas de plantas importam, né? Plant lives matter, então vamos ser vegano, cara. Ou tu tem outra alternativa aí para reduzir a morte de planta? Me traz. Não tem? Então, isso não é nenhuma discussão, isso é um meme. A gente está aqui fazendo um vídeo meme. Vamos continuar aí para fazer meme, então. Mordida. E olha que interessante, se eu cortar a planta com a tesoura, ela percebe de um jeito, se a planta for comida por um besouro, ela percebe de outro jeito. Então, a hora que a gente nega isso, que a planta é capaz de perceber o dano, e quem causou o dano, isso é sentir, ela tá sentindo dor? Ela tá percebendo o que tá acontecendo com ela? E negar isso veementemente, não, a planta pode perceber isso, mas isso não quer dizer que ela sente dor, é só uma forma que você que tá falando, tá usando pra justificar que tal organismo sente dor e tal organismo não sente dor, portanto eu posso comer um organismo e não posso comer o outro. Essa é a questão. E de novo, Denis, essa é uma questão filosófica. Ah, então o que é perceber? Perceber é o jeito que eu percebo o mundo? Tá bom. Então a gente tá partindo do princípio de que uma formiga não percebe, porque uma formiga não percebe o mundo do jeito que eu percebo, certo? Não, quem acha que perceber é só humano é antropocêntrico.
Pode ter certeza, se a pessoa tem essa visão de que o jeito de perceber, a capacidade de percepção, ela depende de uma experiência subjetiva humana, essa pessoa pode ter certeza que 100% das vezes ela vai ser o quê? Não vegana. Né? Provavelmente ela é uma carnista que adora carnezinha, seu churrasco, e tem pavor de vegano. Pode ter certeza. Não é um vegano que faz isso. Né? Tá longe de ser um vegano que faz isso. Aí, não, o sofrimento da vaca é maior do que o sofrimento da planta. Por quê? Por que o sofrimento da vaca é maior do que o sofrimento da planta? Qual que é o parâmetro? Até onde vai? Então, mais uma vez, tá? Tá, então de fato, vamos equalizar aqui vacas e plantas, né? Porque se não existe gradação, não dá nem para dizer que o sofrimento humano é mais importante que o da vaca, sabe? Sem querer, o Emílio está questionando aqui os direitos humanos, né? O reconhecimento de que os humanos podem escolher o seu churrasco, né? Porque se ele assume que não há como provar, num nível moral, que existe uma relevância maior em organismos mais complexos, né, em respeitá-los e defender sua integridade, então, para que a gente vai estabelecer direitos humanos que humanos possam comer vacas, porcos, explorar, sabe, elefantes ou o que for, né? Sendo que, né, às vezes um elefante tem um organismo muito mais complexo do que um organismo humano, né? A gente bota a gradação o tempo todo, né? Inclusive é científico tu colocar gradações. Darwin já falava no livro dele, A Descendência do Homem, que a diferença entre os seres humanos e os outros animais é uma diferença de grau e não de tipo. Darwin, o pai da teoria da evolução, já reconhecia uma gradação. Então, tu chegar em 2025 aqui questionando a gradação do desenvolvimento ali da dor, da percepção, da nocicepção em organismos com sistema nervoso central, cara, realmente, tu tá num nível de questionar o mais básico, feijão com arroz da ciência, tu tá questionando a evolução. Esse é o fato, tu tá questionando a evolução. Então, se tu quiser ser esse cara, o divulgador científico que questiona a teoria da evolução, se mantém esse cara. Mas o fato eu não vou passar pano para quem faz isso. Se tu quer continuar sendo o cara que questiona a teoria da evolução, vamos continuar te ouvindo. De novo, a minha discussão é uma discussão meramente filosófica. E o que eu acho muito curioso em um vídeo como esse é a virilidade de quem tá defendendo que planta não sente nada. É a virilidade das pessoas dizendo que... Ou virilidade, né? Você está mentindo. Olha só, você não sabe do que você está falando, certo? Então é muito... Não, eu não diria que o Emílio está mentindo, não. Ele me parece só alguém leigo, filosoficamente falando, leigo. Né? Não é o rolê dele discutir filosofia, só isso. Então ele tá falando coisas que parecem verdade para ele, que ele sente que deve ser o caso, e ele provavelmente tem uma preferência por acreditar que existe uma capacidade de sentimentos subjetivos em plantas que permita com que ele continue pagando pelo abuso, exploração e morte de animais para ele fazer um churrasquinho no domingo. Né? Então, eu acho que é só esse o caso, não é mentira não. Muito engraçado as pessoas, e aí a gente vê desse espectro as pessoas falando, não, planta não sente nada, então por isso eu posso fazer A, B, C ou D. E eu acho que esse tipo de conteúdo é pra você justificar qualquer coisa que você pode fazer. E aí tudo bem, gente. Aí olha só que engraçado, eu vou ler um comentário aqui, não é pra ninguém lá no chat, mas ó, em diversos momentos do vídeo, você opta por uma linguagem que sugere sem ciência vegetal. Você usa sede no lugar de secura ou desidratação. Gente, de novo, qual é a diferença entre eu sentir sede, porque o meu corpo seca, e o meu organismo pede água, do que secura ou desidratação? Escutam no lugar de dizer que elas têm um crescimento. Tá, tipo, beleza, são coisas análogas, eu não vejo nenhum problema. A discussão é sem ciência, tá? É subjetividade na percepção das coisas que lhe acontecem. Não existe sem ciência nesse celular, mesmo com o chat GPT. Até onde a gente sabe. Claro que vai ter a super IA daqui a pouco com o chat GPT e tudo, mas com capacidade de algo muito próximo de uma sem ciência. Mas até então a gente não tem nem resquício, nem evidência, né, disso. Né? Existe um debate filosófico de uma possibilidade disso, mas não dá para concluir que logo o seu celular, quando tu fala que... Inclusive eu vou fazer um teste agora mesmo. Oi, ChatGPT, estamos ao vivo. Consegue dar um oi pra galera aí? Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui com a Alisson para bater um papo e ajudar no que precisarem. Vamos nessa! Então, a gente está com dúvida aqui sobre se plantas são capazes de ter algo como uma experiência subjetiva em primeira pessoa, se elas têm algo análogo ou próximo de um sistema nervoso central que permite elas sentirem coisas como dor, ou se na verdade quando a gente utiliza termos como dor, como grito, como, sei lá, desespero, enfim, a gente só está antropomorfizando plantas, a gente só está humanizando elas de acordo com o nosso próprio referencial de experiência subjetiva. O que tu teria a dizer sobre isso?
Essa é uma pergunta super interessante. As plantas são organismos vivos, mas elas não possuem um sistema nervoso central como os animais. Portanto, a maneira como elas sentem o ambiente é bastante diferente da nossa. Elas respondem a estímulos do ambiente, como luz e gravidade, através de processos bioquímicos e fisiológicos. Quando usamos termos como dor ou sofrimento para descrever a resposta das plantas, estamos de fato antropomorfizando-as, ou seja, aplicando características humanas a elas. A ciência ainda debate se as plantas têm algo análogo à consciência ou à experiência subjetiva. O mais importante é que, independentemente de termos ou interpretações, devemos respeitar e cuidar das plantas e do meio ambiente de forma ética e sustentável. Enfim, não sei se eu preciso dizer algo mais aqui, mas vamos continuar. Modulado por certos sons. Qual que é a diferença? Plantas falam no lugar de dizer existem sons sendo emitidos. Não existem só sons sendo emitidos, existem sons sendo emitidos e escutados. Existem coisas sendo faladas e escutadas. A planta do outro lado produz resposta ao som. Uma planta produz um som que estimula a outra a produzir uma resposta. Então é potente ou potato. Não é falar, é emitir som. Não é escutar, é receber o som e produzir uma resposta. Foi mal, gente. Foi mal. Então a Cláudia falou, pelo que eu entendi, filosoficamente, podemos considerar que as plantas sentem dor ao perceber que são cortadas? De novo, o que é dor? A dor acontece quando a gente sente um dano e produz uma resposta a esse dano. Então eu vou te dar um exemplo, Cláudia. A planta vai lá e tem 2 folhas. Os experimentos mostram isso. Eu corto essa folha aqui, deixo essa folha inteira. A planta para de mandar açúcar para essa planta, para de mandar água para essa folha e só manda para essa folha cai morta. Ela sentiu dor, eu não vi a planta falando ai, mas é impressionante que ela fala ai também. Então, o fato da gente não conseguir perceber a comunicação das plantas faz com que a gente trate as plantas como se elas não percebessem o ambiente que elas estão inseridas. Aí, não, bichinhos são sencientes, plantinhas não são, portanto, gente, de novo, isso é só uma questão de ponto de vista. O nosso ponto de vista, extremamente enviesado, faz com que a gente considere a comunicação das plantas como algo meramente químico, como se a nossa comunicação não fosse meramente química. Formiga não fala igual você fala. Formiga se comunica quimicamente igual uma planta. Então, o meu ponto em relação a isso é que eu acho curioso como a gente, muitas vezes você que está assistindo, nega a ciência para manter as suas idiosincrasias e para manter a sua visão de mundo. Então, a hora que eu trago ciência para vocês falando que plantas comunicam, a hora que eu trago ciência para vocês falando que plantas sentem o dano que elas estão sofrendo, a hora que eu trago para vocês ciência mostrando que plantas emitem sinais que são absorvidos pelas outras plantas e produzem respostas, isso ofende parte da audiência que tem uma posição ética em relação a consumir outros animais. Por quê? Porque a partir do momento em que a planta faz tudo isso, a margem ética começa a ficar cinzenta. E esse é o ponto mais importante da história. A ética sempre foi cinzenta, meu querido. Nunca foi óbvio, né, o que a gente deve fazer. Ao longo de toda a história da humanidade, sempre tiveram casos limites em que a gente foi avançando ou não. Hoje em dia é óbvio que deve haver direitos humanos. Não é cinzenta a discussão sobre direitos humanos. Só que ainda é cinzenta a discussão sobre direitos institucionalizados para animais não humanos, né? E quais são esses animais, né? E geralmente a gente vai concluir que são os animais com experiências análogas aos de seres humanos, com algum nível de relevância moral, né, detectada a partir do nosso próprio referencial de vida. Agora, tu simplesmente querer exagerar, indo lá porque as plantas, de fato, elas vão reagir a estímulo e não sei o que, logo a ética cinzenta, portanto, tudo bem, né? Meu ponto de vista é que tudo bem continuar pagando pra fuder bicho, pra eu ter prazer. Cara, isso aí é que é cinzento, sabe? Não é... É óbvio que existe uma possibilidade de vida muito diferente da humana, inclusive vida inorgânica, né, ser senciente, né? Não é uma impossibilidade científica, nem uma impossibilidade moralmente falando, não é? Filosoficamente, teoricamente, dá para acontecer. Agora, tu simplesmente alegar ou dar a entender que é cinzento se a gente deve ou não comer animais, pagar para a sua exploração, a crueldade praticada contra eles de modo totalmente desnecessário, será que é cinzento mesmo a gente respeitar bicho quando a gente pode respeitar bicho? Porque se é muito fato que a gente deveria respeitar a planta mediante a possibilidade delas serem seres respeitáveis, me parece evidente, então, que não é o caso de ser cinzento que a gente deveria ser vegano. Uma coisa leva a outra, né? É uma gradação. Darwin já falava dessa gradação. Repito, o livro A Descendência do Homem. Quer chegar nas plantas? Chega. Mas vamos tentar, sabe, seguir o processo evolutivo daquilo que faz mais sentido antes de tentar dar um salto quântico para tentar desmerecer algo que veganos estão tentando puxar a orelha das pessoas que acreditam ser iluminadas, que realmente dizem ter algum nível de preocupação moral com esse planeta, com esse mundo, mas não se preocupam nem direito com o bicho que está morto na frente delas, no prato delas, por 15 minutos de prazer. Eu diria que cinzento mesmo é jogar dúvida
sobre algo que está bem estabelecido cientificamente. Animais não humanos sofrem, são sencientes e é desnecessário comê-los. Isso é cientificamente verdadeiro. Não tem nada cientificamente que não diga que a gente pode ter uma vida, uma saúde, uma dieta totalmente livre de animais, do nosso nascimento até a nossa morte. A Organização Mundial da Saúde reconhece isso, o Ministério da Saúde brasileiro reconhece isso. Assim como não tem nada que diga que a gente simplesmente eliminar os animais do nosso prato vai prejudicar o meio ambiente. Qualquer cientista sabe que... Tu mesmo, Emílio, no começo do vídeo, disse que a gente deveria reduzir. Então, é ponto pacífico. São pontos cientificamente pacíficos. Mas o principal ponto cientificamente pacífico é o fato de que animais são capazes de sofrer. E a gente está fazendo eles sofrerem de um modo completamente desnecessário, de um modo que prejudica a humanidade, prejudica o meio ambiente. Mas não se sabe se de fato vai ser melhor para a nossa saúde. Não precisa ser melhor, mas só de não prejudicar a nossa saúde já é algo excelente. Enfim, vou tentar acelerar o vídeo aqui para a gente encerrar logo, porque eu tô vendo que a gente vai falar sobre as mesmas coisas aqui o tempo todo. Se ele trouxer algo novo, aí eu comento. Da história. Porque daí você faz o quê? Você fica negacionista, você nega a ciência. Você escreve um texto desse. Em diversos momentos do vídeo você opta por uma linguagem que sugere sem ciência vegetal. O que é sede no seu organismo? Eu consigo explicar sede no seu organismo. Sede acontece quando você fica com um nível de água baixa no seu organismo, o seu organismo, através de células especiais, percebe isso e muda o seu comportamento para que você obtenha água. Isso é sede. É isso que é sede. Sim, dá para dizer que isso é sede. A questão é, existe uma experiência subjetiva associada a essa sede? Porque quando a gente fala de grito, a gente fala de sede, e a gente tem um referencial à humanidade, no nosso próprio corpo, e o grito, a sede, estão associados a sentimentos que a gente consegue perceber e ter uma valência em cima deles. O que é essa valência? É a percepção interna subjetiva de que aquilo é bom ou aquilo é ruim, e a gente julga moralmente aquilo. A gente não faz simplesmente um estímulo-resposta de liga, desliga, on, off, né? Isso existe no nosso organismo também, mas a gente consegue, num nível que não está mapeado ainda na ciência, experienciar isso de um modo que a gente não consegue sequer explicar que plantas seriam capazes disso, sabe? É algo tão nebuloso, é algo que realmente ele está numa névoa cinzenta, que simplesmente inferir que deve acontecer o mesmo em plantas é exagerar na hipótese, é tomar um trago ali e ficar muito louco num debate de madrugada e tal. E qual seria a utilidade disso para além de gerar preocupação nas pessoas? Meu Deus, cortei um brócolis aqui agora, causei sofrimento, mais sofrimento nesse mundo. Né? Então é meio que desnecessário, sabe? Então, mas enfim. Não é? Certo? A hora que eu pego sede no nosso organismo e explico do ponto de vista meramente biológico qual é a diferença disso para uma planta. Então o que eu quero dizer com isso é, você pega, gera um argumento moral para parar de comer carne. E de novo, eu não tô nem colocando meu posicionamento se a gente deveria parar de comer carne ou não. Só que esse posicionamento moral, muitas vezes, te transforma num negacionista da ciência para justificar a sua moral. É isso. Não é o meu caso. Eu basicamente concordo com praticamente tudo que o Emílio está trazendo aqui sobre as possibilidades de estímulo-resposta em plantas. Mas se ele está tentando dar a entender que essas plantas estariam num nível moralmente relevante próximo às vacas, frangos e porcos que o próprio Emílio come, isso eu vou discordar. Então, a nossa discordância aqui no final é moral, né? Não é científica. Né? Porque estímulo-resposta eu vejo, como eu disse, vou repetir, até em smartphone. A smartphone tem estímulo-resposta. Não é biológico, né? É baseado em silício, tem outras coisas aqui, que eu não sou da área do TI. Né? Mas tem transistores, tem todo um organismo próprio ali, e dá para dizer, estímulo-resposta é smartphone. Agora, simplesmente comparar um smartphone a animais de criação, cara, só para, sabe, já que eu uso smartphone... Tu, vegano, usa smartphone, a smartphone tem estímulo-resposta, portanto, tu não deveria ser vegano, tu é um hipócrita, sabe? Tipo, não faz nenhum sentido, mas beleza. Essa é a sensação, eu não sei se o Emílio está conseguindo se colocar aqui, mas essa é a sensação do que ele está jogando pro ar aqui, porque é isso que ele está tentando fazer, pontuar veganos como hipócritas, porque eles comem plantas. Sabe? Tipo, porra, mas em nenhum momento não tá na definição do veganismo que tu não pode comer nenhum tipo de ser vivo com potencial de senciência. Isso não é veganismo, isso é outra coisa, é viver de luz, tá? O veganismo é, como eu disse, na medida do possível e do praticável, é evitar exploração animal. Não fala em nenhum momento nem de planta, sabe? É sobre animais, não humanos, sabe?
Então todo o resto aqui é blablalogia. Vou começar a usar isso aí se tiver mais vídeos assim do Emílio, né? Vamos lá para mais um blá blá, né? Um blá blá dessa logia aí. Vamos ver. Não, então ao invés de eu falar que eu tô com sede, eu vou falar que a planta tá desidratada e aí as raízes vão crescer em direção onde tem água. Qual que é a diferença? Então, de novo, o meu ponto... A diferença tá na linguagem, cara. Se tu falar sede, tu tá dizendo que é uma experiência subjetiva moralmente relevante, tá? O cara ali, um pobre coitado que tá na rua, na esquina ali, tá com sede, tadinho, né? É isso que as pessoas entendem por sede. É uma experiência ruim, que alguém tá passando e tá em necessidade fuderosa, que tu precisa fazer algo para ajudar ela, sabe? Agora tu simplesmente, a plantinha tá com sede, sabe? Meu Deus, vamos criar todo um órgão governamental aqui para conseguir pegar as plantas que sentem sede nas casas dos seus donos que não botam elas para ser regadas, sabe? Tipo, não faz nem sentido isso que eu tô falando aqui, de tão absurdo que é. Mas, assim, moralmente falando, seriam as consequências práticas de adotar esse raciocínio que tu tá jogando no ar aqui para uma possibilidade só para tentar desmerecer veganismo. É isso. Em relação a isso não é para as pessoas que escreveram lá no comentário, é para você que está aqui agora. Toma cuidado com os posicionamentos que a gente toma, para a gente não virar negacionista científico. Ah, não, eu sou negacionista científico, eu vou negar que plantas emitem sinais que podem ser percebidos por outras plantas, por exemplo, porque isso vai afetar a minha moral. Como que eu vou comer o meu alface se o meu alface está gritando para outras plantas que está sendo arrancado? E quando o alface é arrancado, as outras plantas produzem substância de defesa para tentar se defender. Então, a Paty falou que os veganos se doem porque alguns se sentem moralmente superiores, é isso. E aí, Não, quem se sente moralmente superior é sempre o caso de não vegano, cara. Tipo, como é que alguém que está se colocando no nível de proximidade de moral, de relevância moral com animais não humanos, eu estou dizendo, a minha vida não vale mais do que a vida de uma vaca, de um porco, de um frango, de um peru, de uma gazela, de um coelho, etc. Eu estou basicamente dizendo que a minha vida, as minhas preferências, elas não são tão importantes ao ponto de justificar a morte de um outro ser vivo de uma outra espécie. Tu tá me dizendo que eu acredito que eu sou moralmente superior, sendo que eu estou me colocando num âmbito moral de equidade? Cara, isso não faz nem sentido. Isso aí é só uma ilusão que carnista cria para se sentir bem sendo carnista. Essa é a verdade. Geralmente argumentos carnistas vão nesse sentido de defender escolhas que resultam em abuso de animais não humanos apenas porque ele tira alguma vantagem. Quem está tentando tirar vantagem dos outros, que tem alguma relevância moral, como animais não humanos, é esse que se diz moralmente superior. É esse que acredita, né, que ele é o paladino da valência moral. Ele é alguém superior, ele é a imagem e semelhança de Deus. É esse cara aí, sabe? Não é o vegano. Moralmente falando, não faz nenhum sentido lógico argumentar que o vegano acredita ser moralmente superior. O que o vegano tem num nível superior é informação sobre o amplo respeito aos animais. Ponto. Isso o vegano, em média, ele vai ter uma informação mais robusta sobre que a gente deve respeitar os animais. Agora, isso não significa que essa superioridade de informação é uma superioridade moral. São coisas distintas, tá? Mais uma vez, quem fica falando que vegano está se sentindo moralmente superior, sabe? É basicamente alguém que está ofendido com o fato de que deveria se equalizar ali moralmente com outros animais. Cara, não tem lógica, sabe? Não tem lógica. Para não sofrer com essa história de superioridade moral, eu nego a ciência que tá ali. E aí, eu vou escrever o que eu quiser escrever. Aí eu vou criticar o que eu quiser criticar. Então, sensacionalismo, não há nada de extraordinário. Eles simplesmente gravaram som de águas e bolhas se movimentando nas cavidades da planta, pela mesma razão que quando você suca um líquido do canudinho, ela grita. Isso está logo na primeira linha do estudo. Plantas expostas à seca mostraram uma experiência de captação. Então, esse é o problema. Olha que bonitinho aqui. O cara pega a introdução do artigo e parte do princípio de que a introdução do artigo é o artigo. Gritar envolve emoções, consciência, usar esse verbo é um exagero. Tá bom, você pode continuar não comendo a sua vaquinha. Tá tudo bem, mas não vai negar a ciência que existe sobre isso. Plantas não têm hipotálamo. O que isso quer dizer, Carlos Eduardo? Não mesmo. E nem neurônio. Planta também não tem neurônio. O Bruno falou, Emílio, mas você não acha que o lado oposto usa isso pra justificar a crueldade contra os animais? Eu acho, Bruno. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu acho. E é justamente esse o ponto que eu quero trazer. Então tá bom. Então eu sou 100% contra a crueldade com os animais. Acho que o jeito com que a gente trata os nossos animais de criação pra corte é uma das coisas mais cruéis que a humanidade faz. E ainda assim tu continua pagando pra isso acontecer. Parabéns, Emílio. Muito coerente. Eu acho que se a gente sobreviver mais 100, 150 anos, a gente vai olhar pro passado e ver que o que a gente fazia com uma vaca é muito cruel. O meu único ponto, Bruno, é o ataque à ciência gerado pela moral. Gerado pela falta de compreensão ou pela necessidade de ter uma moral para justificar um determinado comportamento. E essa moral não existe ataque à ciência por uma necessidade moral. Existe a moralidade que cada um vai seguir mais ou menos um script
E existe o veganismo, tá? Então, todo ser humano, ele é um ser moral, tá? Não tem, eu desconheço, a não ser que ele seja um passivo, um paciente moral, como a gente fala. Mas a maioria dos seres humanos são agentes morais. Seres que conseguem dizer sim ou não para determinadas coisas e ter diferentes decisões. Agora, dentro desse amplo espectro de possibilidades de scripts morais, um desses scripts é veganismo. Que, como eu disse, é sobre tu respeitar animais, né, não explorá-los na medida do possível e do praticável. E essa moral não pode ser cega. Então plantas conversam. A gente pode partir desse princípio, mas elas não falam, Emílio, elas conversam quimicamente, tá bom? Plantas se comunicam quimicamente. E quando elas são predadas, ou seja, quando elas são comidas, elas emitem um sinal químico que faz com que as plantas vizinhas se protejam do predador antes delas chegarem. Isso é químico, tá bom? A planta não tá gritando socorro. Ela tá emitindo um sinal de que ela tá sendo comida e a planta do lado consegue perceber o sinal e a partir da percepção desse sinal se defender de outras plantas. A ciência mostra isso. Isso é uma comunicação entre plantas. Eu não posso falar plantas não se comunicam porque elas não têm ciência para justificar a minha moral e dizer que isso não é comunicação. Esse é só o meu ponto. Esse é o meu... Comunicação é algo que a gente vai ter, inclusive, entre provedores de internet. Agora, porque se provedores de internet se comunicam, logo eles são sencientes? Não! E esse é o ponto dos veganos que te cancelaram aí, os negacionistas veganos anticientíficos, né? Tu tá exagerando as coisas, sabe? Tipo, é um problema de linguagem, um problema de linguística, não é nem um problema científico. As pessoas estão associadas a termos como grito e dor, né? Elas entendem esses termos como associados a uma experiência subjetiva negativa, né? E não existe qualquer indício de subjetividade no reino vegetal. Então é basicamente isso que teu público que está te cancelando aí, que a ampla maioria provavelmente nem vegano é, e que tu tá aí chamando de vegano, é provavelmente isso que a galera tá te alertando e tu resolveu por bem, vou fazer um texto, fazer um vídeo, né, aproveitar o momento de falar mal de veganos e vou dizer que eu fui cancelado pelos veganos, né, para associar veganos à anticiência. Não, cara, tanto até que eu concordo com 90% do argumento aqui sobre as plantas. Eu só discordo desse potencial detectável aí que, sei lá, de alguma forma parece que tu concluiu que elas teriam essa capacidade de senciência. Né? E beleza, eu discordo. Agora, e se elas tiverem? Vamos chegar nesse ponto. Não, elas são sencientes, ponto, acabou. Mesma coisa aquilo que eu já falei antes. Se plantas são sencientes, ainda assim tu tem que ser vegano. Porque sendo vegano, tu vai comer elas direto na fonte, tu destrói aqueles bichinhos, aqueles pés de alface senciente ali, mastigando eles diretamente, do que tu mandar toneladas de pé de alface para ser comido ali por um bicho, para depois tu comer esse bicho. Meu ponto é a Mila B falando, continua não tendo comparação, a dor da planta com a dor do animal. Por que não tem comparação, Mila B, a dor da planta com a dor do animal? Eu queria entender por que não tem comparação. Porque o bichinho, você vê a cara de dor dele? Eu não consigo entender por que não tem comparação. E aí o Mário falando, a planta não fala, ela não tem boca. É isso que as pessoas estão escrevendo no texto. É isso que as pessoas estão escrevendo no texto. E digo mais, a planta não tem hipotálamo, não tem neurônios, mas ela pode sair na rua diferente de uns outros aí. É isso mesmo. Então o meu ponto é esse, em relação à discussão que a gente tá tendo. Deixa eu ver as mensagens que eu tô recebendo aqui. E aí, de novo, gente, você pode parar de comer carne, você pode ser o que você quiser. Meu ponto não é esse. O meu ponto é o tanto que a gente nega a ciência, a gente se propõe a negar a ciência pra justificar a nossa moral, ou o que quer que seja. O que é sem ciência, Mila? O que é sem ciência? E aí a gente amplia a pergunta. Formiga tem sem ciência? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Eu acho que isso é importante, ter essa conversa é importante, gente. Vamos lá. Sem ciência, certo? Vamos ler o que é sem ciência. Sem ciência se refere à capacidade de um ser ter experiências subjetivas e conscientes, como sentir dor, prazer, medo e alegria. Então tá bom. Formiga tem sem ciência. Barata tem sem ciência. Caranguejo tem sem ciência. Esses bichos, eles têm consciência do que eles são? Tem? Como que você sabe, Denis, que uma formiga tem sem ciência? Qual que é a evidência? Qual que é a evidência de que a gente tem que esses bichos são sem ciência? O pernilongo que te pica tem sem ciência? O Mário... Então é isso, né? Eu acho que aqui, de fato, é parte importante do vídeo, né? Que o Emílio definiu a ciência como essa capacidade de ter experiências positivas, negativas, enfim, como dor, alegria, enfim. E ele está questionando se existe ciência em formigas, em baratas, em insetos, né? O fato de tu questionar essa ciência nesses animais, que estão num nível evolutivo muito mais próximos do nosso referencial teórico, que é a experiência subjetiva humana, do que plantas, já sinaliza que não tem nem por que debater ciência em plantas. Simplesmente porque a gente mal consegue chegar em ciência em formiga. Tá? Se a gente não consegue descer nessa gradação da qual Darwin já falava, da descendência do homem, um livro clássico dele, se a gente não consegue descer evolutivamente nem para a formiga direito para falar de ciência, por que eu vou perder meu tempo me defendendo de críticas que fizeram contra o meu vídeo, que tenta trazer analogias entre plantas e animais, sabe? E ainda vou dizer que quem está criticando essa minha analogia é vegano. Cara, é isso, sabe? Tudo que eu consigo concluir desse vídeo do Emílio é que ele está na defensiva
reconhecendo que ele deveria parar de pagar pela exploração, morte de animais, ele já trouxe isso aí que deveria reduzir, enfim. Se tu tem que reduzir, ninguém vai te dizer que tu não tem que parar. Porque melhor do que reduzir é parar. Sabe? Vou reduzir esse abuso aqui, vou abusar só às segundas-feiras. Sabe? Tipo, para que tá resolvido, sabe? Não precisa ficar reduzido. Ele mesmo reconhece isso. Só que ele não quer parar, né? O desejo é tanto pela carne que ele prefere se esforçar cognitivamente para defender o seu desejo. Então já sei, eu vou tentar travar uma hipocrisia nesses veganos, vou chamar o meu público que está vendo os meus vídeos, vou dizer que eles são veganos. Essa é a parte mais risível aqui, cara, desculpa, mas isso é muito idiota. E eu vou preferir gastar toda essa minha energia, ter todo esse gasto energético aqui para talvez surfar um pouquinho, né, com o público anti-vegano, né? E vou ter essa aprovação social aqui no meu vídeo. Como é que eu vou chamar atenção para esse vídeo? Como é que eu vou argumentar aqui que as vidas das plantas importam? Acho que ninguém vai me levar a sério se eu falar vidas das plantas importam. Já sei. Vou chamar cancelado por negacionistas veganos. Então, essa é a sensação, Emílio. Cara, me desculpa. Eu tendo a acreditar que teu trabalho é sério, não te acompanho muito, né? Mas se o Pirula tivesse aí, eu acho que ele ia estar meio, né? Emílio, tu tá forçando a barra, cara. Tipo, pô, não seja, sabe, esse tipo de cara que o Pirula ia dar uma questionada, não, tá? Pirula tem várias questões com o veganismo, desde da fama do Gary Yourofsky, mas ele é alguém que já disse que acha que deveria ser vegano e um dia ele quer ser. Então não seja esse cara que sabe que com certeza um dos teus melhores amigos aí ia zoar, sabe? Falou, eles têm cérebro, eles têm neurônio. Por que precisa ter cérebro e neurônio para produzir uma resposta do ambiente? Volta pro ponto que eu tô falando desde o começo, gente. Então vamos lá. Vamos lá. Neurônio e cérebro é importante porque a gente tem neurônio e cérebro. Se o organismo produz uma resposta ao ambiente, qual que é a diferença disso para o que uma barata faz? Ou uma formiga faz? O marisco tem ciência. Olha que olha para um molusco. Ele consegue se entender, tá? E Camila, ó, vou pegar o comentário da Camila aqui, ó. Eu não como carne há 10 anos, pelo simples fato de que eu não tenho coragem de matar esses bichos. Logo eu não pago pra fazer pra mim. Gente, vocês estão entendendo um ponto completamente errado. Eu vou começar de novo. Camila, muito bom. Eu espero que você seja feliz por não comer carne há 10 anos. Eu entendo a sua justificativa e tá tudo bem, certo? Não quer comer carne, não coma carne. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Negar que plantas se comunicam. Simplesmente porque entender que plantas se comunicam vai te afetar moralmente. Porque a sua escolha moral de não comer carne é porque animais se comunicam, é negar a ciência. Esse é o meu ponto. O estudo não é sobre veganismo. O estudo em nenhum momento fala sobre veganismo. Nenhum momento. Quem trouxe o veganismo pro estudo foram vocês. Então, o meu ponto aqui não é se a Camila deve ou não comer carne. O meu ponto aqui, ele é maior do que isso. É que a sua escolha moral é baseado na nossa percepção do que é comunicação, do que é ser senciente, certo? Então, a hora que eu tenho um organismo que percebe as coisas, que produz uma resposta ao ambiente, que se comunica com outros organismos, que produz resposta aos danos que são, esse organismo, ele tem essa interação com o ambiente. Eu chamar isso de sede, de comunicação, de falar, não deveria ofender as pessoas, porque é isso que acontece. As plantas se comunicam. Agora falar, não, você está usando a palavra errada, porque usar comunicação é uma coisa ligada à ciência, isso é negar a ciência, simplesmente porque isso afeta a sua moral. Então, é esse o ponto que eu tô trazendo. E aí as pessoas vão falar assim, não, porque animais são sencientes e plantas não são. Um molusco é senciente. Qual que é a linha? Então esse é o ponto que eu tô trazendo, certo? Então se eu tenho um ser vivo que está interagindo com o ambiente, que está produzindo respostas, que está conversando ou emitindo sinais químicos que produzem respostas nos amiguinhos do lado, só para não chamar de conversa, porque conversa ofende demais as pessoas. Se eu tenho um organismo que faz tudo isso, qual que é a linha que a gente traça? Então eu acho que é muito curioso o ataque à ciência, simplesmente porque admitir que plantas emitem sons quando estão sob estresse afeta a moral das pessoas. Esse é o ponto. Esse é o ponto dele, chamar de ataque à ciência que alguém questione a relevância moral de plantas. É basicamente isso. Porque esse é o meu ponto. As pessoas questionarem essa preocupação com a vida das plantas não significa que as pessoas não aceitam que plantas passam por um processo de estímulo-resposta. Eu acho que o Emílio está exagerando na interpretação dos comentários desse pessoal aí. O pessoal está basicamente dizendo, Emílio, não use termos como grito ou como dor para descrever o que as plantas passam, porque esses termos, eles remetem a experiências subjetivas. Eles estão intimamente ligados a experiências subjetivas. E a gente não tem nenhuma comprovação científica de que plantas têm experiências subjetivas. Esse é o ponto do vídeo. Enfim, vou terminar por aqui. Eu esqueci a luz aqui a luz aqui do final, deixei só pro final. Espero que o vídeo tenha sido pelo menos proveitoso aqui para gerar esse debate. Acredito que o Emílio é capaz de entender o que a gente está tentando trazer aqui, que né, dá para rotular vegano como negacionista, dá para rotular
cientista, divulgador científico como terraplanista também, né? Terraplanista moral, né? Eu acho que é o caso, talvez, do Emílio aqui, ele está num terraplanismo moral, que daí, né, educação filosófica é importante também. O Pirula sabia disso, o Pirula tentava debater filosofia também, ele volta e meia trazia questões filosóficas para os vídeos dele, saudades Pirula. Mas agora, isso não tem muito o que dizer, cara. A minha dica é: reconheça que quando tu falar de sentimentos de plantas, de experiências subjetivas em plantas, as pessoas vão te zoar, cara. É natural. Tal como pessoas que tentavam falar sobre experiência subjetiva em animais não humanos, lá no século XVIII, XIX, elas eram zoadas. Então, talvez no final, tu passe os anos, passe o século aí, de fato, exista algo como uma ciência em plantas, a gente só não sabia esse tempo todo. Mas o efeito social de dar riso sobre algo que é desconhecido, algo que até então não tem nenhuma evidência, algo que costuma ser dito por pessoas tipificadas como loucas na nossa sociedade, é algo que vai acontecer, né? Então, se tu chamar essas pessoas que estão rindo de ti de veganas e tu ficar na defensiva dizendo que elas são anticientistas, né? Que no caso tu é um cientista, né? Anticientíficas, a única coisa que mostra é tu tá na defensiva, sabe? É só isso, cara. O teu vídeo inteiro do início ao fim, estou me defendendo, estou tentando justificar o meu ponto e preciso atacar alguém para me defender. Às vezes é só tu fazer o vídeo, pessoal, o pessoal me falou aqui, eu queria esclarecer o que eu estou dizendo, não tem nada a ver com eu estar tentando dizer que plantas são conscientes, tu mesmo disse no vídeo que tu não está preocupado com isso. E é isso, esclareci. Show, valeu, entenderam agora? Tá. Não, mas tu prefere... vou aproveitar e vou falar mal de veganos. Vou lacrar contra veganos e vou aproveitar que tem um monte de gente vegano aqui no meu canal, na internet, e vou lucrar em cima dele. Lacrar e lucrar, né? É isso, pessoal, então. Valeu. Se tiverem mais vídeos para fazer react aí, me mandem. E a última novidade, essa plaquinha que eu recebi do YouTube aqui, legal, né? Então é isso. Take 1, take 2... Acabou? Vamos lá. Tchau, vou inaugurar.